Eu sempre gosto de falar deste tema no final do ano e no princípio, porque eu acho que verdadeiramente a nossa vida é feita de escolhas. E às vezes há pessoas que têm mais potencialidades e mais oportunidades e mais recursos e conseguem ir menos longe do que aquelas pessoas que têm menos capacidades, menos potencialidades e menos recursos. E Deus durante esta semana me encorajou muito, numa das manhãs, quando eu pensava acerca de 2 homens que a Bíblia nos deixa, que eram 2 juízes em Israel. 2 homens que marcaram uma história, mas que verdadeiramente nos trazem, eu acho, grandes lições. Vamos conhecê-los a eles e depois, eu acho, tirar 4 lições importantes acerca do que Deus pode trazer para a nossa vida para termos um ano bem-sucedido. E para mim, sucesso é nós cumprirmos o que Deus tem para a nossa vida. E às vezes não é se calhar o que muita gente lê, mas sermos bem-sucedidos é chegarmos ao fim de uma caminhada e dizer assim, realmente foi isto que eu estava destinado a fazer. E vamos conhecer estes 2 homens que eu acho muito interessante. Alguém quer tentar me ajudar? Quais seriam os dois que eu quero trazer esta tarde para falar? Já se viu. Já se viu o Gideão, não é? Gideão é um deles, é verdade. E o outro só podia ser Sansão. E é curioso a história deles. Primeiro, eu gostava de partilhar um pouco a sua história para aqueles que não sabem. E às vezes fico um bocado preocupado com a falta de conhecimento. Não é? Hoje nem alguém falou assim, falta escola dominical. Eu não acho que falta escola dominical, falta ler a Bíblia. Porque a Bíblia tem tudo isto. Não é preciso escola dominical, é preciso ler a Bíblia. Não é? E vamos primeiro encontrar Gideão. Gideão encontramos a história em Juízes 6 até 8, se quiserem depois ler melhor. Não é? Gideão era um homem que foi um dos líderes, um dos juízes levantado em Israel. Ele já foi escolhido já um pouco avançado na idade, não era nenhum jovenzinho, dá a entender que ele é um homem maduro. E foi escolhido para ser o libertador do jugo dos midianitas, que estavam a oprimir o povo de Israel. E ele achava-se pouco capaz, porque era um membro mais novo, e naquela altura ser o Benjamim da família não era um privilégio, era verdadeiramente o último. E ao mesmo tempo a sua família era uma das mais pobres numa tribo chamada Manassés. E por isso, quando Deus o chamou, ele achou por bem que Deus realmente estivesse seguro que era ele que estava a chamar. Ele pediu provas a Deus. E disse, Deus, se és tu que me estás a chamar, realmente faz isto e faz isto. E Deus cumpriu. E realmente ele reconheceu que era Deus que estava a chamar. Então quando ele se levanta, depois naquela altura levanta-se e durante a noite vai e retira os ídolos que haviam lá de Baal, junto os ídolos que estavam na casa do seu pai. Porque tirou à noite, bem se calhar não queria ser visto, bem se calhar não queria ser impedido de retirar, talvez fosse a melhor altura dele fazer o serviço sem ninguém o atacar logo naquele momento, porque no dia seguinte toda a gente soube que foi ele que fez aquilo. Mas o que é interessante é que ele terminou julgando Israel durante 40 anos. Eu acho muito interessante que no final da sua vida eles pedem para que ele reine sobre eles. E o que ele diz é muito interessante. Ele diz, sobre vós eu não dominarei, nem tão pouco o meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. Gideão terminou a sua vida, há uns episódios que eu vou deixar de lado, porque nenhum de nós é perfeito, mas ele não conta essas imperfeições todas, curiosamente. Mas termina a sua vida de uma atitude correta, eu acho, que era uma atitude de humildade, de reconhecer que era Deus, que era o rei sobre Israel, que deveria ser o rei sobre Israel. Outro homem, já agora, alguém sabe deste episódio, o que é? Na altura em que havia a escolha de uma série de pessoas que eles tinham para reduzir um exército de 10 mil para 300 homens. Mas vamos falar um pouco mais disto mais à frente. Mas é um pouco só o pano no fundo de quem são estas pessoas, não é? A outra é o stress do momento. É Sansão. Sansão é uma história bem diferente em alguns aspectos. Também foi um libertador, mas ele foi concebido a fruto de oração e de um grito de uma família que não tinha filhos. E aquele grito foi ouvido por Deus. E por isso aquela criança foi um milagre mesmo.
E tanto foi milagre que Deus disse para que ele fosse criado de uma forma completamente diferente. À parte de não ir ao barbeiro, gastar dinheiro, não é? Que esse não foi o ponto certo. E ele tinha uma série de hábitos alimentares que tinha que fazer, porque ele era um homem escolhido para Deus. Não era um habitante de Nazaré, mas era um nazireu. Okay? Eram as pessoas escolhidas por Deus. Nós percebemos que ele é conhecido pela sua grande força, era um homem que fez, tinha uma força incrível. E tem vários episódios que falam acerca disso. Mas foi um homem que comprometeu a sua fidelidade a Deus. O seu coração o traiu. Era muito forte aqui, mas aqui muito fraco. E por isso ele comprometeu a sua fidelidade a Deus de várias formas. De tal forma que os seus pais estavam com ele e dizem: não vás com essa mulher. Ele era chamado para ser separado para Deus. E como separado para Deus, não podia naturalmente casar com pessoas que não fossem da sua tribo, da tribo de Israel. E ele percebeu isto claramente. Mas ele teimosamente seguiu o seu caminho. Eu contei de manhã que um dos meus filhos, quando eu tinha 5 anos de idade, quando nós contamos esta história, ele virou-se para mim e disse assim: ó pai, mas eu então não posso namorar com aquela menina, porque ela se calhar não é crente. Eu acho interessante como as crianças conseguem perceber, os adultos não percebem. Mas pronto, isso é outra história. Ou seja, esta compreensão de que realmente ele era o povo escolhido. E, claro, ele vendeu aquele segredo, vamos dizer assim, e termina a sua vida de uma forma triste. De libertador, o levam para o cativeiro, lhe retiram os olhos e tornam como um animal andando à volta de um poço, mais como um brinquedo para que toda a gente visse. E durou pouco o seu ministério. E ao terminar a sua vida, no entanto, ele volta-se para Deus. No final, quando percebe que tudo tinha perdido, e volta-se e sai um grito da alma, diz: Senhor, dá-me forças uma vez mais, para que eu possa vingar destes filisteus, que eram os inimigos naquela altura. E termina o episódio dizendo que foram mais os que ele matou na sua morte do que aqueles que ele matou na sua vida. O que é que estas duas histórias têm em comum? O que é que elas têm de diferente? O que é que elas têm de comum? Eu acho que o que elas têm de comum é esta grande verdade que tu e eu precisamos saber quem nós somos. Sansão e Gideão sabiam que eram pessoas escolhidas por Deus. Eles tinham uma plena consciência de que Deus os tinha escolhido. Na verdade, eu até ouso pensar como seria o dia-a-dia daquele rapaz chamado Sansão ao crescer, com a sua mãe e o seu pai dizer ao ouvido todos os dias: se calhar, filho, tu és especial. Deus te escolheu. Tu vais ser o libertador de Israel. Imagina que tu cresceres com esse pensamento. Imagina tu cresceres percebendo que Deus te vai usar e que tu vais ser alguém que vai ter um papel único na história. E aquilo não foi desde o ventre da sua mãe, mas foi antes do ventre da sua mãe que Deus tinha escolhido. Por isso é que ele foi concebido por um milagre. E claro, eu acho que isto é uma chamada para ti e para mim. Valorizamos quem nós somos em Cristo, não é? Por isso é que Jesus, lá no Evangelho de João, ele diz: não foste vocês que me escolheram a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Esta ideia de que Deus nos escolhe, Deus nos elege, diz o versículo, Efésios capítulo 1, versículo 4, e também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus te escolhe a ti e a mim. Ele nos torna alguém singulares, únicos, seus filhos. E tu e eu precisamos saber quem nós somos. Se tu e eu não sabemos quem nós somos como aqueles porcos que
que lhe dão bem, onde é que eles vão a seguir? E isso é natural, porque eles pertencem à família. E há muitos cristãos, filhos de Deus, que esquecem quem eles são. Isso é a maior tragédia que tu e eu podemos viver. Esquecemos quem nós somos. Não perceber que nós somos verdadeiramente separados para Deus, para os propósitos de Deus. Na verdade, o versículo deste ano, que nós vamos ter para o próximo ano, é um versículo que eu gosto imenso, de Filipenses 2,15, que fala que tu e eu somos como estrelas no firmamento. Tu e eu somos como astros no mundo. Tu e eu brilhamos no meio de uma geração que está corrompida e perversa e alienada de Deus. Então, quando tu sabes quem tu és, tu vais viver como filho de Deus. Esta ideia da adoção é uma coisa tão incrível. Conta-se a história de um empresário que era crente e que decidiu oferecer binas a todos os seus funcionários. E naquele dia, o versículo que calhou para ler foi o versículo a seguir ao versículo 4 de Efésios, que é o versículo 5, que diz assim: e que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus. Filhos de adoção. Sermos adotados. Passado um tempo, ele não percebeu muito bem aquela ideia de nós sermos adotados. Passado um tempo, ele foi para uma terra distante, num processo de adoção de uma criança. Os seus filhos já estavam grandes e a família decidiu adotar mais uma criança. E quando chegou ao lugar, quando iam adotar, afinal, olhando para aquela criança, ele não teve muito desejo. Era uma menina frágil, bastante feia aos seus olhos. Na verdade, a sua mãe tinha sido prostituta, viciada em drogas, e a sua mãe tinha SIDA. Então a criança trazia também no seu corpo algumas doenças que iria ter que combater. A criança, naquela altura, aquele homem pensou assim: mas porquê é que eu vou adotar esta criança? Eu já tenho os meus grandes, os meus já estão arrumados, porquê é que eu me vou meter em tanto trabalho? E foi aí que ele percebeu: quando Deus te adota a ti e a mim, Ele nos faz da mesma forma. Nós não temos em nós nada que seja atraente. Por isso é que Ele nos adota. Porque nós não merecemos ser filhos dele, mas Ele nos recebe e nos chama para si. E esta é uma ideia profunda que estes dois homens perceberam, que eles eram alguém especial. E eu acho que um segredo para tu teres uma vida de sucesso como filho de Deus é tu saber quem tu és. Isso é que vai fazer mexer a tua vida. Nós somos feitura de Deus, diz o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Nós somos, há algumas versões que dizem, nós somos obra-prima de Deus, nós somos artesanato de Deus. Por isso é que não há nenhum de nós iguais, não é? Ninguém é tão bonito como eu, nem tão bonito como tu. Todos nós temos singularidades incríveis. Mas quando tu e eu pensamos que nós somos filhos de Deus, então nós percebemos que Deus é o nosso Pai. E como Pai, tudo está no seu cuidado. E no Liberdade em Cristo nós temos várias afirmações do Eu Sou. Eu gostava que nós juntos pudéssemos repetir algumas delas. Quem sou eu? E vamos juntos ler, está bem? Eu fui escolhido e designado por Deus para dar fruto. Eu sou uma testemunha pessoal de Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo. Eu sou um templo de Deus. Eu sou um ministro da reconciliação para Deus. Eu sou um cumpridor de Deus. Eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo. Eu sou feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Eu sou uma estrela no meio de uma geração corrompida. O que mais nós somos? Eu sou um filho de Deus. Santo. Amigo de Deus. Embaixador de Cristo. Sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Há tanta coisa que nós somos. E quando tu te agarras a isto, quem tu és, então a tua vida vai ter sentido. Estes dois homens sabiam quem eles eram. A segunda coisa que eu vejo nesta história, aqui começa a divergência, era
Gideão valorizou a sua fraqueza, enquanto Sansão sobrevalorizou a sua força. Enquanto Gideão pensa na sua história de vida, o mais novo, nos seus recursos familiares, como a família mais pobre de Manassés, ele sente-se inferiorizado. Na verdade, ele sente-se até incapaz para aquilo que Deus tinha para ele. E daí ele pede a Deus que dê sinais daquilo tudo. Pelo contrário, Sansão sobrevaloriza a sua força. Esquece que ela foi-lhe dada para um propósito de ser um libertador. E dá a entender que eu acho que ele era um homem com algumas atitudes irrefletidas. Acha que pode cumprir a vontade de Deus na sua própria força e por isso faz escolhas e age do seu próprio ânimo e entusiasmo. E na minha leitura pessoal, o temor a Deus foi muito mais pequeno do que o seu orgulho pessoal. E ele revela uma falta de temor a Deus grande, porque revela que o seu amor por si próprio e pela sua própria força é muito maior. E claro que aqui o que nós percebemos é o foco da nossa vida. O segredo de uma vida de vitória é o foco estar em Deus e não nos nossos próprios recursos. Esta foi a grande diferença, eu acho. Enquanto que Gideão, de alguma forma, estava até valorizar, na minha perspectiva, a fraqueza dele, mas quando descobriu que Deus realmente estava a chamar, ele abraçou com ele. E Deus fez aquele processo todo que nós sabemos. Aquele processo estranho que Deus fez com ele, que foi começar a libertá-lo das suas próprias forças e a mostrar que era Deus que ia dar a vitória. Mas, por outro lado, Sansão perde a noção de quem ele é. E ele começa a olhar para si próprio. O seu foco é ele mesmo. E quando tu focas em ti próprio, tu vais ficar limitado a ti mesmo. Com os teus recursos e com as tuas fragilidades. Com as tuas forças e as tuas fraquezas. Com os teus momentos bons e os teus momentos maus. O segredo para nós termos uma vida de vitória é valorizarmos mais a Deus do que qualquer outra coisa. Por isso é interessante aquela história quando David vai ter com Golias. Há uma expressão ali que David corre para Golias. E quando David corre para Golias, David não vê a altura de Golias. David vê o Deus que está por cima de Golias. David consegue perceber que Deus é muito maior que Golias porque o seu foco estava em Deus. E por isso eu acho que é muito claro nestas duas histórias. Não importa de onde tu vens, qual é a tua história, quais são os teus recursos. Não importa se tens muitos ou se tens pouco. Se conheceste Jesus quando eras criança, como eu tive a alegria de conhecer, ou se conheceste em idade adulta, não importa isso. O que importa é tu focar em Deus. De onde vem tudo o que tu podes ter. É por isso que é interessante o apóstolo Paulo lá no livro de Coríntios, quando ele fala lá que a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante. Ele fala da sua própria fraqueza, da sua própria fragilidade. E ele depois diz: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Esta capacidade que ele percebeu, este conhecimento que ele teve, que Deus tinha de crescer na sua vida, Deus tinha que ser maior. Porque quando Deus fosse maior, os seus medos, as suas fragilidades iam ser menores. E é por isso que ele diz lá, depois no livro de Romanos, capítulo 8, há um episódio interessante, quando ele fala acerca de que passou por dificuldades, por nudez, por perseguição, por uma série de dificuldades. E ele termina aquele episódio dizendo assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Ou seja, verdadeiramente ele percebeu que o segredo não é um segredo de ter mais, mas é um segredo de ser mais. E essa é a grande diferença hoje do cristianismo de hoje. É que há muita gente que fala que se tu tiveres mais, tu vais ser melhor. Mas se fores mais, aí tu vais ter muito mais. E essa é a grande diferença entre Sansão e Gideão. Porque Gideão
Mesmo no meio das suas circunstâncias, limitações, ele foi o líder que foi e terminou como terminou. Enquanto que Sansão, que era destinado a ter outros horizontes, a ter outros patamares, caiu onde caiu. Porque um valorizou Deus e o outro valorizou-se a si mesmo. Agora, eu acho que uma outra grande desafio na história destes dois homens são as nossas próprias escolhas. E nós percebemos isto na escolha das pessoas. É interessante a história de uma mulher chamada Agnes Goncha, que nasceu na Macedónia, filha de pais albaneses, e aos 13 anos ouviu um jesuíta, que era missionário na Índia, dizer: cada qual em sua vida deve seguir o seu próprio caminho. Ela tinha 13 anos e ela pensou assim para si mesma: eu vou dar um sentido à minha vida. E decidiu ser missionária. Sabe quem é esta mulher? Chamada Madre Teresa de Calcutá. E ela decidiu abraçar aquele projeto de trabalhar com os mais pobres da Índia. E aquela ordem da qual ela pertence, que faz uns trabalhos com os miseráveis da rua, numa dada altura lhe perguntaram a ela se aquilo que ela fazia realmente fazia alguma diferença na vida de tantas dificuldades, tantas necessidades que há na Índia. E ela diz assim: o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Ela percebeu que verdadeiramente a escolha de ela entregar a sua vida para algo significativo iria mudar a história. Por isso precisamos de considerar sempre a consequência das nossas escolhas. Ló e Abraão. É muito interessante a história de Ló e Abraão, quando eles estão a discutir entre si, os pastores, assim. E Abraão vira-se para Ló: nós somos família, não vamos estar aqui a discutir. Olha para isto, escolhe qual é o lado que tu queres. Queres ir para ali ou queres ir para ali? E Ló viu as campinas do Jordão. Um lugar regado por um rio, um lugar incrivelmente bonito, verdejante. E o que é que um pastor quer? Ser um lugar daquele, não é? Ele pensou: não, vamos para aqui, eu fico com este lugar, que é o melhor. E eu acho interessante, porque depois de ele ter escolhido, parece que Deus os pegou em Ló e lhe deu um abraço e lhe disse assim: Ló, olha aqui, eu vou aqui buscar uma coisa, está a ver tudo isto vai ser teu. Sabem, está a falar de Abraão, não é? Ló não viu a morte que havia nas campinas de Jordão. Ló não percebeu a morte que havia naquele verde. Ló não percebeu as consequências das suas escolhas. A história de Ló é uma história triste. Ainda que ele fosse, parece que um dos juízes daquela cidade, podemos discutir algumas coisas acerca disto, e vemos um temor de Deus em alguns aspectos. Mesmo assim, o que vem acontecer na sua vida é triste, porque passado aqueles poucos anos, ele perde a sua mulher, e verdadeiramente é uma história feia até. As suas filhas o embriagam e têm relações com ele, e nascem dois povos. Porquê? Porque Ló fez uma escolha pela vista. E às vezes nós somos assim. Gideão decidiu derrubar os falsos deuses que haviam na casa do pai. Sansão agarrou-se aos falsos deuses. Porque um falso Deus é tudo aquilo que é importante na nossa vida. É tudo aquilo que tira o lugar de Deus do nosso coração. É tudo aquilo que brilha mais do que Deus. Pode ser coisas, pode ser pessoas, pode ser relacionamentos, pode ser família. Por isso é que Jesus diz uma coisa estranha quando ele diz assim: aquele que não odiar seu pai e sua mãe e os seus filhos, e aquele que não odiar a sua própria vida não é digno de mim. Porque o amor que temos que ter por Deus tem que ser tão grande que o nosso amor pelas outras pessoas parece um ódio. É isto basicamente que Jesus quer dizer. Por isso é que ele, quando falou, ele diz claramente qual é o maior mandamento. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento. Todo. O que é todo em português?
O que é todo no Brasil? Estamos a falar a mesma língua. Ou seja, verdadeiramente temos que fazer escolhas sábias. E eu acho que aqui nós encontramos claramente uma diferença entre este homem chamado Sansão e este homem chamado Gideão. Gideão escolheu bem. Sansão escolheu bem. E é interessante, a Bíblia Vida Nova, o pastor Shed, faleceu há poucos anos, ele deixou, eu achei muito interessante que ele deixou quase os passos inconscientes que nos levam a uma vida de derrota. Primeiro, deixamos de valorizar a presença de Deus. Deus passa a ser menos importante em nossa vida. Segunda coisa, começamos a estar com más companhias, más influências. Fazemos coleção de pecados sem confessar. Não temos uma agenda escondida. Coisas que carregamos e que não levamos aos pés da cruz. Deixamos levar por emoções descontroladas. E depois aqui ele fala, esquecemos do voto de consagração. Ele comenta isso acerca do episódio com Sansão. Porque quando nós dizemos que somos santos, significa que nós somos separados para Deus. Por isso, não sei se tu consegues perceber o que é isso, não é? Mas acho que é fácil. É fácil tu chegares quando ficas irritado com alguma coisa, perceberes o que é ficar separado para Deus, não é? Se calhar é buscar-te a ti próprio para não buscar outra pessoa, não é? É isso que eu faço às vezes, mas isso é só um segredo, ninguém me vê. Só eu é que sei. Sou eu é que sinto. Ou seja, aprenderes a verdadeiramente lembrar-te quem tu és. Quando chegas numa situação em que toda a gente vai num certo caminho, não é? E tu pensas, não é? Verdadeiramente tu és. Não é? Eu contei que há umas semanas atrás, aquele episódio de quando eu passei aquele laranja avermelhado, não é? E os enviados do Senhor estavam lá à frente. Quem são os enviados de Deus? A polícia de trânsito. E pararam lá à frente, não é? E perguntaram-me, claro, a primeira pergunta foi, você viu o que fez? Você passou um vermelho, não passou? Primeiro teste aqui. Já foi há 20 anos, gente. Já foi há muitos anos. Que não havia tantas fotografias como há hoje. Possivelmente não havia, não é? E naquela altura a multa era 250 euros. Já. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Hoje é dinheiro. Mas naquela altura era muito dinheiro. E a primeira pergunta foi essa. Você viu que passou o vermelho? Eu disse assim, sim, eu vi. Depois há uma série de perguntas. Depois, afinal, uma das outras aquelas assim, acessórias. Qual é a sua profissão? E eu, agora, sou pastor evangélico, não é? Eu vivo com consagração. Pois, irmão. Oh, my Lord. Foi isso que eu disse, oh my Lord. E às vezes o que acontece é que nós vamos caminhando assim. Vamos deixando, não fazemos boas escolhas. Como eu costumo dizer, nós fazemos as escolhas fazem-nos a nós. Mas uma coisa que me impressiona nestas tuas histórias, mesmo assim, é nós podemos viver a nossa chamada até o fim. É a capacidade de Deus redimir a nossa vida e mudar a nossa história mesmo no finalzinho de tudo. Se nós clamarmos somente. É muito interessante aqui, porque nesta altura, já contei um pouco a história, Sansão havia sido retirado a vista, estava cego, estava como um burro, como um mulo, basicamente, à volta de um lugar, motivo de chacota, o bobo da corte de toda a gente, o palhaço, de quem toda a gente se ria. E naquela altura, ele tendo perdido tudo, tendo perdido a sua até dignidade pessoal, ele estava lá e diz aqui, no capítulo 16, versículo 30, de Juízes, versículo 28, diz, Sansão clamou ao Senhor e disse,
Senhor Deus, peço que te lembres de mim. Eu acho que houve um grito que veio da sua alma. Disse: Deus, não me deixes morrer assim. Não me deixes morrer como um cão. Eu sou um libertador. Eu acho que de alguma forma Deus foi de encontro ao seu clamor da sua alma. E Deus o levantou naquela hora. E por uma vez mais, Deus permitiu que ele verdadeiramente, como diz lá Juízes capítulo 16, foram mais os que ele matou na sua morte do que ele matou na sua vida. Porque ele passou a vida dele a brincar. E foi na hora da morte que ele finalmente descobriu quem ele era. E para mim o que me impressiona é este amor de Deus, esta capacidade de Deus de redimir a nossa vida em qualquer altura dela. Ou seja, não importa onde tu estás, quando tu estás e como tu estás, Deus tem poder para mudar a tua história, se tu clamares a Ele. E isto impressiona-me muito. Porque mesmo assim, eu penso que Sansão, mesmo assim, terminou bem. Terminou bem. E é bom pensar nisso, não é? Então, quando nós temos desafios diante de nós, neste novo ano, eu acho que é importante. São duas histórias que me impressionaram muito, não é? Porque marcaram-me ao pensar nisto. Primeiro, a importância de tu e eu, para termos um ano e termos uma vida bem-sucedida, nós saber quem nós somos. Agarrarmos a nossa identidade como filhos de Deus, como santos, como pessoas escolhidas por Deus. Saber quem nós somos verdadeiramente e valorizar isso mais do que qualquer outra coisa. Como David valorizou. Não é? Quando David, o episódio de David e Golias é incrível, porque David não tinha miopia, não tinha daltonismo, não tinha qualquer problema de visão. Mas David tinha uma visão diferente. Porque David via o impossível e os outros só viam aquilo que era possível. David via aquilo que mais ninguém via, que era Deus que estava acima. Era o Deus dos exércitos. E quando nós sabemos que somos filhos de Deus, quando nós começamos a valorizar quem Deus é em nós, quando nós levantamos mais Deus do que os nossos medos, do que as nossas limitações, do que as nossas capacidades também. Sabem, porque há uma altura na vida em que tu não vais chegar para ti mesmo. Vai haver uma altura na vida em que tu vais precisar de ajuda. Vai haver uma altura na vida em que tu não vais ser capaz. E aí tu vais perceber que é Deus que tem que ser valorizado. E claro, precisamos de escolher bem. Fazemos escolhas que vão... Há escolhas que são mais banais, mas há outras que têm peso para muito mais longe. E precisamos de ter sabedoria nas nossas escolhas. Escolher não por aquilo que vemos, mas por aquilo que Deus está a ver. Começamos a orar, buscar a Deus, verdadeiramente a pedirmos que o Senhor fale ao nosso coração, que saibamos fazer boas escolhas. Não é? Muitos de nós fazemos escolhas muito impulsivas, muito rápidas. É tipo aquela compra de Natal que tu queres comprar e que depois levas para casa. Não é nem sério, mas tu vais e vês uma prenda. O claro é que agora permitem trocar, não é? Porque o passado era mais complicado. Mas há muita gente que é assim, escolhe rápido. E há escolhas rápidas que têm pouco valor, mas há outras que vão determinar o teu futuro. E finalmente, independentemente de onde estás, não desistas, porque Deus não desiste. Deus não desiste. E Deus tem uma capacidade de redimir a nossa história em qualquer altura da nossa vida. Nunca é tarde demais para Deus. Pode ser o nosso último fogo, mas nunca é tarde demais para Deus. Pode ser o último momento, não é? Mas nunca é tarde demais para Deus. Então eu quero te encorajar, não é? Fechamos os nossos olhos, temos o nosso tempo com Deus, deixamos que o Espírito Santo fale ao nosso coração e nos revele realmente a nossa vida. Ponha diante de nós a nossa vida. Se hoje Jesus viesse, estavas preparado para o encontrar? Talvez alguns sejam a dizer, bem, mas Jesus não vai vir hoje, okay? Mas se calhar tu podes ir hoje. Então é bom que estejas preparado, não é? E por isso eu quero te encorajar
a ouvires o teu coração, a lembrar-se quem tu és. És um filho de Deus. Estás aqui, se de alguma forma chegaste a este lugar, é porque Deus tem propósitos e planos para a tua vida. E se Deus tem planos para a tua vida, não desperdices a tua vida. Não a deixes ir embora, fugir, desperdiçá-la. Deixa que os dias passem, os anos passem e tu não cumpras o que Deus tem para ti. Abraça o que Deus tem para ti. Abraça a tua chamada. Abraça o propósito de Deus para ti. Olha para Deus como este grande Deus, Deus Todo-Poderoso. E volta-te para Ele. Entrega-te a este Deus também que decidiu ser o teu Pai de amor. Escolhe as coisas certas, aquilo que tem valor. E não te esqueças que Deus sempre está lá. Vamos ter um tempo de oração, nós e Deus. Eu quero te desafiar a ousar crer que Deus é poderoso para fazer muito mais do que tu podes pensar. Eu quero te desafiar a olhares para a tua vida e dizes assim: Deus, parece-me impossível que isto mude, mas eu acredito que tu és poderoso para isto. Eu quero te desafiar a olhares para a tua história e acreditares que Deus te pode usar. Pode usar para algo significativo. Talvez não sabes o que é, mas se tu estás disponível, Deus vai te usar. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Eu quero te desafiar a não sobrevalorizares as tuas limitações, a não sobrevalorizar as tuas fraquezas, mas a valorizares Deus. O teu foco esteja em Deus nesta tarde. O teu foco esteja em Deus neste ano que vai começar. O teu foco esteja no amor de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus. Eu te quero desafiar a crer nisso. Porque aqueles que conseguem acreditar nisso, conseguem levar a sua vida com desafios, com lutas, com dificuldades, mas também conseguem contar as vitórias de Deus, contar as alegrias, as oportunidades, as conquistas. É isso que eu quero encorajar nesta tarde. Não te isoles. Volta-te para Deus, porque Ele é muito suficiente para agir em ti. Senhor, eu quero orar em particular para aquelas pessoas que estão a lutar com pensamentos de que eu não consigo, que eu não sou capaz, que isto não vai acontecer. Senhor, Tu és muito poderoso, Pai. És muito poderoso para fazer, como diz Efésios, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Eu quero orar para que este poder seja libertado entre nós. Este poder, Senhor, de milagres. Este poder, Pai, do sobrenatural. Este poder daquilo que é incontrolável, que é o Teu amor, Senhor, possa ser derramado entre nós. E que nós ousemos crer em Ti. E abraçar o que tens para nós. E façamos boas escolhas na vida. Sábias escolhas. Escolhas que não comprometem a nossa fidelidade a Ti, o nosso amor por Ti, o nosso caminhar contigo, o nosso testemunho por Ti. Mas vamos escolher bem. Oh Deus, vem ao nosso encontro, Senhor, e fala connosco. Fala connosco, Senhor. E eu te louvo, Pai, porque Tu estás a falar. Por
Por isso, como Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós queremos ouvir, Senhor. E queremos dar ouvidos para vivermos a Tua graça e a Tua vitória em nossa vida. Amém.